Olá a todos, meu nome é Hugo Lima Melo, como vocês já sabem. Hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferente, uma aula online, e o tema é interações entre plantas, seguindo novamente todos os temas que a gente tem visto ali de interações entre plantas com o ambiente, com polinizadores, dispersores de sementes, quais as consequências disso, quais as estratégias utilizadas pelas plantas, né, para lidar com essas interações. Também a gente vai ver nas próximas aulas a interação com herbivoria, tá? Então, isso tudo está no contexto, né, da participação da planta, da ecologia da planta, né, em populações e comunidades. E hoje a gente vai ver um pouco disso, especificamente de interações de plantas com plantas, seja da mesma espécie, sejam plantas de espécies diferentes. Tá? Então, só retomando o que nós víamos vendo aqui nas aulas, por exemplo, né, nós vimos as interações de polinizadores com as plantas, então polinizadores insetos, em alguns casos mamíferos como os morcegos. Vimos também dispersores de sementes, principalmente através de pássaros, mas também alguns outros animais. Nós vimos que, tanto na aula de fisiologia vegetal, quanto um pouco aqui na aula de ecologia, os patógenos de plantas, né, que também interagem com essas plantas através, de, por exemplo, contaminações por fungos, bactérias, em raízes, tá? Ou parte aérea também, tá? Nós sabemos que a herbivoria também é presente, ainda não vimos essa parte, mas veremos em uma aula mais adiante, né? Então, a herbivoria por vários ah, tipos de seres vivos diferentes, né? Vários reinos diferentes. E toda essa interação ela é complexa, né? Não é tão simples quanto parece. Por exemplo, né? Algumas outras interações regulam a ocorrência desses herbívoros ou desses dispersores, desses polinizadores. Nós já vimos alguns casos nas aulas passadas. E aqui nesse contexto, nós vamos ver especificamente, né, a interação de planta com planta. Uma delas é a competição entre plantas, mas existem outras que a gente vai ver, tá bom? Falando desses tipos de interações de plantas com plantas, né, ou seja, como as plantas interagem entre si, nós podemos categorizar essas interações de algumas formas diferentes. Por exemplo, essas interações elas podem ser negativas. É o caso, por exemplo, da competição entre plantas, que eu acabei de falar, mas existem outras, por exemplo, a alelopatia. Apesar de que a alelopatia como interação negativa ela é discussível, tá? Depende do autor, depende do conceito, né, que a gente está abordando. Nós vamos ver um pouco disso na aula de hoje. Essas interações elas podem ser neutras, então há uma interação, há um reconhecimento entre as plantas, né, da presença de outras plantas ali, mas essa interação nem vem a ser positiva nem negativa para nenhum dos dois lados, tá? Ou é neutra para apenas um dos lados, isso também pode acontecer, como você já bem sabe, nas aulas de ecologia geral. E essas interações elas podem ser ainda positivas, que é o caso da facilitação que a gente vai ver hoje, certo? Então, quando uma planta ela se beneficia de outra planta ou beneficia outra planta, tá? Nós vamos ver alguns casos na aula de hoje. E existem combinações de interações, né? Então, pode ser negativa para uma e positiva para outra planta, pode ser, como eu falei, neutra para uma, mais positiva para outra, fora as interações com ainda interações fora do contexto de plantas, né? Então, interações de plantas que vão interagir com animais, ou outras plantas que vão interagir com vírus, né? Se for um caso de um patógeno, enfim. Então, é uma coisa complexa, não é tão simples, né? Mas a gente vai ver alguns casos que são importantes aqui para o nosso contexto da disciplina de ecologia vegetal. Lembrando, né, que aqui, como vocês já sabem bem os conceitos mais importantes da ecologia geral, aqui o foco vai ser nas plantas e dando exemplo de plantas, né? Retomando muito do que vocês já viram, tá?
Essas interações, né, elas, claro, têm efeitos ecológicos e podem ter efeitos socioeconômicos também. Por exemplo, né, no caso de efeitos ecológicos, para a gente entender a importância de estudar esse tema, é que essas interações, elas moldam totalmente as paisagens, né, moldam os ecossistemas. Então, o que a gente vê aqui, por exemplo, nessa figura, é uma floresta, e que aqui, apesar de não estar muito claro, mas tem todo tipo de interação aqui entre plantas, seja pelas raízes, pelas partes aéreas, interações de competição, talvez de alelopatia, bem como interações com outros seres vivos, como eu já falei. Da mesma forma, quanto aos efeitos socioeconômicos, a gente tem um exemplo clássico que é a interferência de ervas daninhas, né, prejudicando a agricultura e a jardinagem. Então, as ervas daninhas são competidoras das plantas que nós estamos cultivando no jardim ou para a produtividade agrícola. E isso reforça também o efeito socioeconômico para esse tipo de interação planta a planta. Tá? Bom, ah, iniciando pela competição, né, que é uma das interações negativas, né, ou seja, quando uma planta está competindo com outra planta, né, nós vamos iniciar esse tema de competição, que vai ser vai tomar bastante tempo bastante tempo do tempo da aula completo, né? Essa competição, bom, você já imagino que lembrem do que ela se trata, né? Então, a competição não existe só entre plantas, obviamente, mas entre animais, entre fungos, entre qualquer ser vivo, basicamente. E ela teve um papel fundamental, por exemplo, né, nos argumentos de Charles Darwin a favor da evolução por seleção natural. Então, Darwin ele utilizou bastante de estudos de competição entre espécies para estabelecer ou para melhorar, né, a sua teoria da evolução, principalmente focando na parte de seleção natural. Então eu vou ler esse trecho aqui para vocês perceberem, né, o quanto esse tema ele é importante no contexto evolutivo. Então, Darwin escreveu que todo ser que durante seu tempo de vida natural produz vários ovos ou sementes deve sofrer destruição durante algum período da sua vida, ou durante alguma estação ou ano ocasional. Caso contrário, conforme o princípio do crescimento geométrico, sua quantidade torna-se-ia tão desordenadamente alta que nenhum país poderia sustentar seu produto. Então, o que ele quer dizer aqui? Basicamente que existe um limite para o crescimento de uma população, tá? E isso vem muito da competição, como a gente vai ver. Então, continuando. Portanto, como são produzidos mais indivíduos do que é possível sobreviver, em qualquer situação é necessário lutar pela sobrevivência. E aqui a gente já vê uma relação com competição. Tanto entre indivíduos da mesma espécie, quanto entre indivíduos de espécies distintas, ou pelas condições físicas de vida. Tendo em vista, aqui ele entra, né, no texto dele, ele entra com um exemplo que cai bem na disciplina de ecologia vegetal, pois é um exemplo com planta, tá? Então, por exemplo, tendo em vista que a erva de passarinho é disseminada por aves, sua existência depende delas. Em uma metáfora, pode-se dizer que há uma luta com outras plantas que produzem frutos, a fim de atrair aves para devorar e assim disseminar as suas sementes, e não as sementes de outras plantas. Ou seja, aqui ele está dando um exemplo de competição da erva de passarinho, que vai competir com outras plantas para atrair disseminadores de suas sementes, né? Porque se a gente tiver em mente que um pássaro ele pode ter duas opções de alimentação de dois frutos diferentes, de espécies diferentes, e que, portanto, ele pode disseminar a semente de uma espécie ou da outra espécie, a gente pode concluir que essas duas espécies estão competindo pela disseminação desse pássaro. Então é isso que o Darwin está falando aqui, né? E muito do que ele desenvolveu foi com base nesse pensamento da competição, tá? A gente vai ver mais algumas coisas aqui. Bom, a luta pela sobrevivência, né, que o Darwin falou ali no texto, ela pode depender de outros fatores, não só da competição em si, né?
Então, por exemplo, a gente viu ao longo da disciplina que muitos estresses abióticos, eles interferem na sobrevivência das plantas e, portanto, podem influenciar diretamente na competição, né? Ou na luta pela sobrevivência propriamente dita, né? Se um ambiente abiótico, se uma condição abiótica, uma condição climática, por exemplo, for muito nociva, né? Por exemplo, uma ocorrência muito brusca de seca, muito intensa de seca, ou uma temperatura muito baixa ou muito alta, né? Que extrapole os níveis de tolerância de uma espécie, a planta ela vai morrer, né? Então ela tem que lutar pela sobrevivência naquelas condições e como a gente já sabe, vocês já viram nas aulas passadas, as plantas têm vários mecanismos, né, para lidar com essas condições. Também interações com herbívoros é outro caso de luta pela sobrevivência, tá? Aqui a gente está falando de competição. Então, a competição ela pode afetar indivíduos vegetais em todos os estágios de vida e seus efeitos podem ter um impacto maior sobre populações, comunidades ou paisagens, assim como sobre a distribuição e a abundância de espécies em escalas ainda maiores. Ou seja, a competição ela vai ocorrer ao longo de quase todo a história de vida de uma planta, né? Desde o início ali da germinação até antes, né? Se a gente contar com a dispersão da semente, por exemplo, né? Até a sua morte. E isso vai moldar, né, as populações, comunidades e paisagens, como eu falei, já que se há uma interação e essas plantas estão competindo, então uma espécie pode se sobressair em relação à outra por competição, e aí vai estabelecer, né, uma maior, por exemplo, a maior abundância daquela espécie em uma determinada população, comunidade ou paisagem, tá? E aqui a gente tem um exemplo disso, né, de uma diversidade em uma floresta, e se a gente pensar, todas essas plantas, elas estão competindo entre si, por espaço, por polinizadores, por dispersores de sementes, no caso das angiospermas, ou das gimnospermas, por luz, por nutrientes no solo, por muitas outras coisas. A gente vai ver alguns desses casos aqui. E falando de pesquisa, né, nesse tema de competições, existem muitas perguntas, né, que são frequentes quando a gente quer estudar interações competitivas entre espécies específicas, né, entre espécies particulares. Algumas dessas pesquisas que a gente tem que lembrar quando a gente realiza pesquisas de competição entre plantas são as seguintes. Quais são os mecanismos pelas quais as plantas interagem umas com as outras? Sabe que as plantas têm mecanismos para tudo, né? A fisiologia da planta, o metabolismo da planta é muito, muito rico. Entra naquele contexto que a gente já falou várias vezes, que a planta ela é séssil, então ela tem que desenvolver mecanismos muito eficientes para lidar com alterações ambientais, e isso inclui aqui, por exemplo, a competição, né? Outra pergunta, o que determina o resultado da competição entre indivíduos diferentes? Qual o resultado? Qual espécie sobressai? Em quais condições? A competição é caracteristicamente mais intensa em alguns ambientes do que em outros? A gente vai ver que sim, isso é possível de acontecer, tá? Quão importante é a competição em relação a outros processos no estabelecimento da estrutura de comunidades? Então, por exemplo, a competição ela pode ter um peso maior do que a condição ambiental, por exemplo, né? Alguma interação com herbivoria. Qual tem um peso maior ali na chance de sobrevivência do indivíduo, por exemplo? Por quais recursos as plantas competem? Então, quais tipos de competição existem? As interações competitivas são diferentes para recursos distintos? Então, a gente vai tentar responder algumas dessas perguntas hoje e a gente vai ver que outras não são tão simples de responder e que são perguntas abertas para a ecologia vegetal como um todo, tá bom? Bom, a competição, né, ela pode acontecer em nível de indivíduos, né? Então, um indivíduo competindo com outro indivíduo de forma bem direta, né? Na verdade, esse é o nível mais básico de competição. E lembrando que a gente está falando aqui de interações entre plantas, então estou considerando um indivíduo planta competindo com outro indivíduo planta de mesma espécie ou espécies diferentes. E uma observação importante é que, por exemplo, o número de sementes produzidas por uma planta ela está altamente correlacionado com sua massa. Então, basicamente, quanto mais
um indivíduo ele consegue crescer ou acumular massa, mais chances de produzir sementes de melhor qualidade e em maior quantidade, tá? Então, isso garante, até certo ponto, o sucesso reprodutivo de uma planta. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a massa de um indivíduo pode favorecer que aquele indivíduo seja um competidor mais forte. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Falando de massa, a gente tem aqui um exemplo, né, de duas plantas, dois indivíduos de uma mesma espécie. Então, a gente já viu nas aulas passadas que as plantas elas são muito têm um metabolismo muito dinâmico, né? Elas são muito adaptáveis, então elas podem elas têm uma plasticidade fenotípica muito forte, né? Muito proeminente. Aqui é um caso que é muito claro ver isso, né? Então, essa planta ela visivelmente teve uma estatura menor, mas acumulou mais massa através de um espessamento do caule, a maior ramificação, folhas maiores, tá? E enquanto que esse outro indivíduo, ele, né, cresceu mais em altura, mas claramente ele acumulou menos massa. Provavelmente aqui é um caso de uma planta que cresceu em condições com luz suficiente, ou luz abundante, e um caso onde a planta foi estiolada, né, então estava num local com menos luz do que ela necessita, e aí ela desenvolveu esse fenótipo aqui. Então, voltando aqui para esse conceito de que indivíduos que acumulam mais massa têm maior sucesso de produzir sementes e sementes de maior qualidade, nós temos aqui um exemplo onde o indivíduo da esquerda ele teria esse maior sucesso competitivo, simplesmente porque ele é maior, tem mais massa, acumulou mais massa, tá? E competidores bem-sucedidos que acumulam mais massa frequentemente têm mais recursos para alocar na reprodução. Isso é bem intuitivo, tá? Por exemplo, né, se o indivíduo ele não está em sua plenitude de crescimento ou de saúde, não tem muita lógica ele investir o que ele não tem, que é a energia disponível, para reprodução, né? Bom, isso existe em alguns casos, né? Mas aqui a gente está falando de um indivíduo que precisa crescer antes de reproduzir, tá? Então, basicamente, o indivíduo que não tem recursos suficientes para crescer em sua plenitude, ele vai ter dificuldades para se reproduzir também. Já aqueles indivíduos que conseguiram atingir o seu crescimento máximo ou estão muito bem de saúde e tem ali a sua assimilação de carbono, por exemplo, né, em sua plenitude ou em níveis ótimos, ele vai ter mais flexibilidade ou mais disponibilidade de recursos para investir na reprodução, tá? Então, esse é um ponto já que a gente já consegue perceber que o tamanho da planta ele pode influenciar fortemente no quão bem sucedido ele vai ser como competidor, tá? A gente vai retomar isso também em alguns outros exemplos, mas aqui, né, por exemplo, a gente tem que a produção de matéria, independente da densidade de indivíduos, ela, quer dizer, desculpa, que a produção de matéria, ela independe da densidade de indivíduos, tá? Então, não é uma relação direta a produção de matéria, que naquele caso era massa seca, né? Ela não tem uma relação direta proporcional à densidade de indivíduos. O que é que isso quer dizer? Vamos ver aqui esse gráfico aqui na figura A, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma planta, que eu não lembro qual é o trevo subterrâneo, tá? Aqui, trevo subterrâneo dessa espécie, Clifolium subterrâneo. Nós temos o peso seco, né, de várias plantas dessa espécie em uma determinada área, tá? Na verdade, resultante, né, de milhares de sementes por metro quadrado, ou seja, temos uma área lá delimitada, calculada, e várias sementes foram colocadas nessa área, né, em vários níveis diferentes. Ou seja, nós tínhamos uma condição teste onde pouquíssimas sementes foram colocadas por metro quadrado, né, então uma densidade muito menor de sementes dessa espécie, e foram testadas, né, várias
densidades crescentes dessas sementes naquela área, tá? Então, por exemplo, quanto mais para a direita nesse gráfico a gente anda aqui, né? Maior seria a densidade de sementes, ou seja, mais sementes haveria por metro quadrado. E aí percebam o comportamento do peso seco, né, nessas alterações. Percebam que no início ali do gráfico, conforme a gente tem poucas sementes e a gente vai adicionando poucos milhares de sementes, né, há um crescimento de peso seco ali resultante quando quando essas plantas crescem, quando essas sementes germinam e as plantas crescem. Entretanto, a partir de determinado ponto, mais ou menos aqui em 2,5 milhares de sementes, não importa quão mais semente a gente coloca naquela área. O resultado em peso seco vai ser igual, vai ser parecido, não vai se alterar muito. Então, nesse gráfico aqui foi atingida uma saturação, né, de peso seco. O que é que isso quer dizer? Que a gente pode até ter mais indivíduos por metro quadrado, conforme a gente coloca mais sementes para serem germinadas. Entretanto, vai chegar no limite onde aqueles indivíduos não vão conseguir mais acumular peso seco, não vão mais conseguir acumular matéria, tá? Isso pode ser simplesmente porque os indivíduos ali em excesso entre aspas, né? Eles não conseguem mais crescer ou crescem muito menos, ou simplesmente porque as sementes nem chegam a germinar. E o que é isso? É consequência da competição que a gente está falando. Competição entre indivíduos, tá? Então, os recursos de determinada área estão lá presentes e tem uma saturação de quantos indivíduos vão conseguir utilizar aquele recurso para acumular em forma de matéria, tá? Então, esse é um exemplo, né, bem simples que a gente consegue observar a competição ocorrendo entre indivíduos de uma mesma espécie, nesse caso aqui. Outro exemplo aqui, tá, é de um experimento de crescimento de outra planta, que é outra espécie, é uma poácea, tá, uma gramínea do gênero Bromus. E essas plantas elas foram cultivadas em densidades diferentes em vasos, tá? Então aqui é em área, né, em uma área delimitada de solo, e aqui a gente tem crescimento em vasos, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem provavelmente uma planta crescida por vaso, 3 plantas crescidas por vaso, 6 plantas crescidas por vaso, 12 plantas por vaso, 25 plantas por vaso, 50 plantas por vaso, em 3 níveis diferentes de disponibilidade de nitrogênio. Alto nível de fertilização com nitrogênio, nível médio de disponibilidade de nitrogênio e nível baixo, ou seja, deficiência no substrato, né, no solo, com deficiência de nitrogênio. O que é que a gente percebe aqui? Que em altos níveis de nitrogênio, as plantas obviamente crescem mais, isso é bem óbvio, né? Então, comparando o alto nível com o médio com baixo, as plantas crescidas em solo com muito nitrogênio, elas crescem bem mais, né? Acumulam mais peso seco. Só que da mesma forma elas têm um limiar ali de competição, né? De quanto elas conseguem crescer. Então percebam que o peso seco de plantas na condição de 50 plantas por vaso, peso seco acumulado é muito parecido com os vasos onde cresceram 12 plantas. Então, o que é que isso quer dizer? Que as plantas aqui, elas provavelmente tinham um tamanho maior, então tinham mais peso por indivíduo, aqui em 12, né, em 12 plantas por vaso, comparado, por exemplo, com 50 plantas por vaso, uma densidade de 50 plantas por vaso. Isso mostra que aqui está havendo competição, né? Aqui também, em 25 plantas por vaso. Então, os recursos são limitados, não dá para todo mundo crescer de forma infinita, né? Então, há uma competição ali, como eu já falei, por espaço, por nutrientes, por espaço de luz, de iluminação, né, para fotossíntese, e várias outras coisas. E percebam que se essa disponibilidade de nitrogênio ela é menor, essa competição fica muito mais acirrada, né? Então, a saturação aqui, digamos, né, da curva, ela é atingida antes. Então, aqui com 6, por exemplo, né, com 6 gramas por vaso, ou desculpa, por 6 plantas por vaso. Isso porque, né, elas estão competindo por um recurso já limitado,
né? Então, isso diminui ainda mais a possibilidade de crescimento e aumenta a competição entre esses indivíduos, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de nutriente de solo, dois exemplos, na verdade, né? Quer dizer, um exemplo de nutriente de solo servindo como fator de competição entre as plantas, certo? E aqui, nesse caso, é fator de espaço mesmo e provavelmente também de solo, né? Aqui pode ser qualquer coisa, tá? De solo, de competição de espaço, competição de luminosidade, tá? Então, mas aqui muito delimitado pela área especificamente, tá bom? Bom, a densidade de indivíduos em uma população impacta no crescimento de cada indivíduo. Então, aqui é o pensamento contrário, tá, pessoal? Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem outro gráfico mostrando o peso médio de cada indivíduo de uma determinada espécie, né? Na verdade é a mesma, né? É o trifólio subterrâneo ainda, mas é o peso por indivíduo, não o peso total por área, né? Como era ali no caso anterior. Então, o peso por indivíduo, conforme a gente vai aumentando a densidade de plantas no crescimento, a gente tem indivíduos menores com menos peso, como eu falei ali no slide anterior. Então, aqui, por exemplo, ó, nesse gráfico aqui, a gente tem várias densidades diferentes de plantas por vaso. Então, uma planta por vaso, 10 plantas por vaso, 100 até 1000 plantas por vaso, crescidas em um mesmo vaso. E a gente vê que quando a gente tem apenas uma planta crescendo por vaso, a gente consegue ver que essas plantas crescem muito mais, tá? Desculpa, eu vou fechar aqui o meu WhatsApp. Não sei se vazou aí o áudio para vocês. Mas enfim, então se a gente tem uma planta crescendo, uma planta por vaso, essas plantas elas vão atingir um peso médio muito maior, né? Então aqui a gente tem essas plantas medidas em vários dias, né? Então pesadas em vários dias diferentes. Então em 61 dias, depois de 131 dias e 182 dias. Para todos eles, as plantas estavam crescendo muito bem, tá? Se a gente pega a densidade mais extrema aqui de 1000 plantas por vaso, em 61 dias, esse impacto não é tão grande. Por quê? Porque as plantas ainda são muito pequenas, elas ainda estão crescendo, tá? Então, a competição ainda não é tão acirrada por espaço, por nutrientes, por iluminação, por exemplo, por luminosidade. Entretanto, depois de muito tempo, né, depois de mais tempo, então quando essas plantas estão mais velhas ou maiores, que é o caso aqui de 182 dias, esse impacto é muito maior, né? Então, o crescimento dessas plantas foi limitado muito antecipadamente, tá? Então, isso a gente consegue ver essa relação de crescimento de cada indivíduo em decorrência da densidade de plantas que crescem naquela área, ou na quantidade de competidores, falando aqui na terminologia da nossa aula de interações planta-planta, né? Então, quanto maior a competição entre plantas, mais provável que aquelas plantas que estejam competindo tenham menor disponibilidade de recurso por estarem realizando competição com outras plantas e, portanto, menor crescimento, menor acúmulo de massa seca, tá? Peso seco. Então, é isso que esses três exemplos aqui que eu falei, né, estão mostrando, tá? Existe ainda uma outra coisa que é muito importante a gente ter em mente quando a gente estuda na competição entre plantas, que é o que é conhecido como competição hierárquica, tá? O que é isso, tá? Basicamente, dando já o significado, é uma competição baseada no tamanho da planta, em que quanto maior a planta, ou mais velha, e maior ela conseguisse, mais rápido ela conseguisse destacar das outras plantas, né, da mesma idade dela, mais sucesso competitivo ela pode ter. Vamos ver aqui nesse exemplo aqui dessa figura. Bom, se a gente pegar a frequência, né, de ocorrência de uma determinada espécie, que aqui é o cravo de defunto, o masteráceo. Se a gente pegar a frequência, a distribuição de frequência dessa espécie em uma determinada condição, né, em um determinado tempo, que aqui é 2 semanas, a gente vai ter um número X de plantas com uma distribuição de crescimento, né, ou distribuição de tamanho variada, bem distribuída, né, que é o que mostra aqui. Então, aqui no lado, quanto mais do lado esquerdo a gente tem plantas de tamanho menor e do lado direito plantas de tamanho maior. Então, a gente vê essa distribuição
com 2 semanas de idade, uma distribuição mais ou menos igual ali, né? Então, mais ou menos aqui a média seria a média do tamanho de plantas, né? Então, poucos indivíduos com tamanho pequeno e poucos indivíduos com tamanho grande. A maioria ali dentro da média, ou da mediana, tá bom? Conforme o tempo vai passando, essa distribuição pode mudar em decorrência da competição. Vejam só aqui, por exemplo, em 4 semanas, o que aconteceu? O número de plantas com tamanho menor aumentou muito, aumentou drasticamente, né, a frequência. Então, mais de 40% dessas plantas, elas tinham um tamanho menor, comparado com o restante da distribuição. E poucas plantas de tamanho maior, e poucas plantas médias também. Além disso, o número de plantas diminuiu, ou seja, 5 plantas morreram, tá? Daqui para cá. Depois a gente vai ver um pouco melhor isso daqui, essa mortalidade. Conforme esse tempo vai passando, o que acontece? Isso fica ainda mais gritante, então mais de 60% nas 6 semanas, mais de 60% das plantas têm um tamanho menor e poucas têm um tamanho maior. E 8 semanas a coisa muda bastante de novo. Então, essa frequência de tamanho menor diminui e indivíduos maiores começam a aparecer. Indivíduos com tamanho muito mais diferentes, né, muito maiores, com a diferença de tamanho muito maior, também começa a ocorrer aqui. O que é que está acontecendo? Basicamente é a competição hierárquica, ou seja, as plantas maiores, elas vão se destacar e vão crescer, apesar de poucos indivíduos, aqueles poucos indivíduos que atingem esse tamanho maior vão crescer muito mais. Isso é mostrado aqui, ó. Então, com 8 semanas, a gente tem alguns poucos indivíduos com um tamanho muito maior do que as outras plantas. Da mesma forma, as plantas, a maior parte das plantas vão ficar na distribuição menor, na fração menor de tamanho. Por quê? Porque as plantas maiores estão competindo, estão pegando a maior parte dos recursos e deixando menos para essas plantas menores, que vão crescer menos, tá? Uma coisa interessante que acontece aqui nas 8 semanas, né, é que esse nível de plantas menores, essa frequência de plantas menores, ela diminui bastante, né? Então cai sei lá, 70% para mais ou menos 40%. O que aconteceu aqui? Aconteceu que as plantas maiores, elas pegaram tanto dos recursos, né, pegaram a consequência delas pegarem tanto os recursos para elas, acabou matando a parte dos indivíduos que tinham tamanho menor, que eram mais frágeis ou mais susceptíveis a essa competição, né? Saíam sempre perdendo nessa competição. Isso é demonstrado aqui, por exemplo, no N, número de indivíduos, tá? Então, a competição hierárquica, ela, por conceito, né, ela está relacionada, né, a hierarquia de tamanhos, na verdade, ela está relacionada com a distribuição desigual de tamanho em uma população, que é isso que eu falei, né? A população, ela vai ter plantas de tamanhos diferentes. Toda a população, quase toda a população, vai ter indivíduos de tamanhos diferentes, que vão crescer em ritmos diferentes. E as competições assimétricas é quando indivíduos maiores têm vantagem sobre as menores, que é o que eu falei, né? Então, se um indivíduo maior, ele tem muito mais chance de pegar a maior parte dos recursos para ele e deixar menos para os indivíduos menores. Simplesmente pelo tamanho, pela manutenção, pela maturidade do seu metabolismo, pela eficiência do metabolismo daquele indivíduo. Tudo isso vai fazer com que indivíduos maiores tenham mais sucesso competitivo comparado com indivíduos menores de uma mesma espécie. Eu estou comparando espécies iguais, claro, tá? Ou seja, considerando ambientes de crescimento e genéticas idênticas, né? Então, considerando que nenhum outro fator externo esteja influenciando nessa relação, tá? Porque a gente sabe que na teoria tudo é muito bonito, muito fácil de entender, entre aspas, né? Mas outras coisas influenciam, como o ambiente, a genética, né? É o que eu estou querendo dizer aqui, tá? E aí, quando a gente fala de ambiente interferindo, né, a gente tem que levar em conta que, obviamente, outros fatores influenciam nessa assimetria de tamanhos da população, né? O ambiente, a disponibilidade de recursos, o tamanho da semente, de onde aquelas plantas vieram, né? As sementes são originárias, que deram origem àquelas plantas, a ordem de emergência. Isso é muito importante, tá? A ordem de emergência. Imaginem assim, ó, que a gente joga sementes em uma determinada área e elas vão
germinar em tempos diferentes, mesmo que sejam todas da mesma mãe, derivadas da mesma mãe, originadas de uma mesma planta-mãe, a genética daquelas sementes pode ser diferente e o microambiente onde aquelas sementes vão germinar pode ser diferente também, né? Então, uma partezinha ali da área pode ser um pouco mais umedecida, e isso pode favorecer aquela semente específica em relação às outras, ou uma área ali pequena bate mais sol, e isso pode favorecer ou prejudicar a germinação daquela semente específica. Então, esse microambiente, ou microdisponibilidade de recursos, ou as características da semente que foi originada, que a gente sabe que é uma semente de uma mesma prole, digamos assim, ela pode ser maior ou menor do que as suas sementes irmãs, né? Então, tudo isso pode influenciar com que uma semente ela germine antes das demais, tá? Então, não é que as sementes elas não vão germinar todas exatamente no mesmo momento, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo. Alguma vai sair antes, algumas vão sair antes, vão germinar antes. Isso ocasiona, isso ajuda nessa hierarquia de tamanhos e nessa competição assimétrica que eu estou falando aqui, tá? Então, por exemplo, né, esse gráfico ele mostra muito bem isso. Então, aqui a gente tem um gráfico onde foram registradas, foi registrada a ordem de germinação de algumas sementes, a ordem de emergência, né? Emergência, caso vocês não se lembrem, é quando a plântula ela emerge do solo, né? Então a parte aérea ela fica aparente, fica acima do solo. Então, né, foram registradas aqui os dias ou a ordem de emergência de vários indivíduos dessa planta, né? Então, quanto mais para a esquerda aqui, a gente tem as sementes que germinaram ou emergiram primeiro, tá? E aqui na ponta final do gráfico, a gente tem as plântulas que emergiram por último, certo? Então, é a ordem de emergência dessas plantas. E aqui nesse eixo Y, a gente tem o peso seco dessas plantas. O que a gente vê aqui? Que as plantas que emergiram primeiro, elas têm mais peso seco. Elas acumularam mais matéria seca. Isso pode ser consequência de duas coisas. Primeiro, se a plântula se a semente ela vai germinar antes, a plântula vai ser mais velha. Ela germinou antes, então ela é mais velha, nem que seja um dia, né? Um dia mais velha ou 2 dias. Então tem o efeito de tempo de germinação aqui, tá? Mas isso não explica toda essa discrepância aqui, porque geralmente sementes de uma mesma origem e que são colocadas para germinar juntas, o intervalo de diferença entre a germinação dessas sementes não é muito grande, é coisa de 1 dia, 2 dias para a maioria das espécies, tá? Se elas tiverem ambientes parecidos. Então, essa diferença aqui de peso seco, de, por exemplo, alguns indivíduos atingindo aqui 2 quilos, comparados com outros que têm apenas 1 grama, isso é uma consequência muito clara de que os indivíduos que germinaram primeiro, que emergiram primeiro, eles tinham mais sucesso em captar os recursos para ele. Ou seja, se ele surgiu antes naquele ambiente, ele vai dominar aquele ambiente, aquela área, aquele bioma, enfim, ele vai ser um competidor muito mais forte, porque ele está na corrida pela sobrevivência, né, ou na corrida competitiva por recursos, ele apareceu antes, então ele vai conseguir até atingir um tamanho maior antes, e esse tamanho maior vai, de forma exponencial, fazer com que ele tenha ainda mais sucesso, tá? Então, essa ordem, né, de emergência, essa ordem relativa de emergência, ela tem um efeito nessa competição, tá? E isso é um exemplo muito bonito e muito didático de como isso acontece, tá bom? Continuando aqui, voltando um pouco para aquele gráfico ali, para aquela figura, né? Eu falei para vocês que aqui a gente tem um caso de mortalidade, né? Que vai diminuindo ao longo das semanas. E isso alterou totalmente a frequência de tamanho entre os indivíduos daquela população daquele experimento. Isso é um caso, né, que a gente chama de autorredução, tá? Então, o que é autorredução? É a mortalidade dependente da densidade de indivíduos em uma população. Ela geralmente está associada à competição entre indivíduos. Então, basicamente é a mortalidade como consequência
de uma densidade muito grande de indivíduos daquela área, tá? Então, quanto maior a densidade de indivíduos, ah, maior vai ser a chance de que alguns desses indivíduos morram por falta de recurso. É basicamente isso. Caso exista recurso suficiente, por consequência de uma densidade pequena de indivíduos, é provável que o nível de mortalidade, né, daquela população ali, o índice de mortalidade daquela população seja bem menor. Tá? Então, tem essa relação direta de densidade de indivíduos, competição, mortalidade. Tá bom? Bom, a competição, né, entre os indivíduos, elas, como eu já falei, pode acontecer de diversas formas, tá? Uma que é muito bem estudada, é a competição abaixo do solo, né? Então, a competição, por exemplo, por recursos, por nutrientes ou por espaço no solo, através das raízes. E aqui eu trouxe, né, um exemplo desse artigo publicado em 2020 na Science, das maiores revistas, das melhores revistas científicas que temos, que mostra que plantas podem aumentar ou diminuir o crescimento da raiz em resposta ao crescimento da raiz de uma planta vizinha. Então, as plantas elas modulam o crescimento, às vezes, em decorrência da interação com as raízes de outras plantas, tá? Ah, e uma coisa interessante desse artigo, né, que ele foi capa, inclusive, dessa edição da revista, é que isso pode ser feito por um método de coloração das raízes, né, e aí isso facilita, como fica um enovelado de raízes, né, isso facilita com que a gente consiga perceber até onde vai a raiz de cada indivíduo e fazer esse estudo de forma mais precisa, tá? E, bom, esse artigo ele também tem um vídeo associado, tá? Eu gostaria que vocês vissem depois. Vocês pegam o link no PDF que eu vou deixar ali no Siga para a turma. E deem uma olhada nesse vídeo, né? Que ele explica o experimento de forma bem didática. É um vídeo curto, de 3 minutos. Mas ele mostra de forma bem didática, como eu falei, essa competição das raízes entre duas plantas, tá? E que isso é muito modulado, o tamanho de crescimento, ou a taxa de crescimento das raízes, muito influenciada por essa interação de plantas competidoras, plantas vizinhas, no mesmo ambiente de crescimento, tá? Como eu falei, as plantas elas competem por várias coisas, tá? Então, por exemplo, por luz, por água, nutrientes. No caso de luz, né? Então, a densidade das florestas vai impactar diretamente na disponibilidade de luz no dossel ou na parte sombreada de uma floresta, por exemplo. A proximidade de outras plantas, né, vai influenciar diretamente também essa disponibilidade de luz. Para a água, nós temos a quantidade de precipitação, ou ocorrência de precipitação, níveis de precipitação em determinada área, vai influenciar quão competitivo, quão o nível de competição entre indivíduos, tá, por água. As propriedades do solo também, se o solo retém mais água ou não, com base em tudo aquilo que a gente viu das propriedades do solo nas aulas passadas. Vai depender da necessidade de espécie, se é uma espécie que requer maiores quantidades de água ou não, né? Então, tudo isso vai moldar essa competição pela água. Bem como para os nutrientes minerais também, de plantas que precisam de mais nitrogênio, outras espécies precisam de menos, fósforo, potássio, ferro e todos os macro e micronutrientes que vocês devem lembrar das aulas de fisiologia e de ecologia vegetal. Também outras coisas que às vezes a gente esquece, né? Que as plantas elas competem por espaço também, tá? Espaço físico mesmo, não necessariamente pelos recursos disponíveis naquele espaço, mas o espaço, né? Então, dois organismos não conseguem ocupar o mesmo espaço, né? Então, elas têm que competir por espaço. Se a densidade for muito grande, isso pode ser um fator importante de competição entre espécies, tá? E, claro, atrelado a isso, existem os recursos a serem adquiridos ali também. E também acesso a parceiros, né? Então, é o caso ali do texto de Darwin que a gente viu, influencia ali na reprodução, mas através dos pássaros, né, que dispersam sementes, por exemplo, mas o acesso a parceiros, ou seja, isso é muito mais evidente para animais, né, a gente sabe, mas ocorre para plantas também, né? Ora, uma planta, ela vai ter um sucesso reprodutivo maior se ela conseguir, quer dizer, uma planta ela vai ter uma
a genética de um determinado indivíduo ela vai ser melhor perpetuado se, claro, vai ser melhor não, vai ser perpetuado apenas se ela conseguir gerar uma prole, né? Seja por meios vegetativos, como a gente já viu, ou por reprodução sexuada, tá? E no caso da reprodução sexuada, pode haver uma competição por parceiros, por que não, né? Então, uma planta, uma flor, ela vai ser fecundada por, pelos gametas de outra planta, né? Então essa mesma flor, ela pode ser alvo de competição para plantas diferentes, tá bom? E existem outros tipos de competição, né? Esses aqui são os principais, tá? Mas existem outros tipos de competição também. Por exemplo, deixa eu pensar em algum outro exemplo aqui. Competição por algumas substâncias específicas no solo, que não necessariamente são os nutrientes que a gente conhece, ou por polinizadores, por dispersores de esporos, qualidade de luz também. Então, tem plantas que preferem uma luz mais próxima do vermelho, né, do espectro de luz vermelho. Então, essas espécies podem ter um sucesso de competição maior, né, nessas condições, tá? Enfim, tá? Esses são os principais, mas tenham em mente que existem outros tipos de competição possíveis também, tá? Bom, os indivíduos de uma mesma população, eles podem estar em ambientes com maior ou menor densidade de competidores. Isso é óbvio, né? Então, eu quero reforçar isso, mas eu imagino que vocês já tenham percebido isso. Mas, por exemplo, essa figura mostra que aqui a gente tem vários indivíduos de uma população, tá? Em uma mesma população, e que indivíduos diferentes podem estar em condições de baixa densidade de vizinhos, como esse daqui, o indivíduo número 1 está bem isolado, então ele tem um grau de competição menor, enquanto que outros indivíduos de uma mesma população podem estar em uma região com uma alta densidade de vizinhos. Então, ele vai ter mais dificuldade para crescer, até para se reproduzir. Então, aqui existe um grau de competição maior, tá? Então, isso está atrelado não só à espécie, não só aos recursos, mas também à distribuição geográfica mesmo, né, desses indivíduos em uma população ou em uma comunidade. Aqui a gente tem alguns exemplos clássicos de competição que são muito visíveis, né? No caso de competição por espaço luminoso. Então, aqui a gente tem as lianas, né? Que são são plantas que têm aquele porte de crescer apoiadas em outras plantas ou escoradas em outras plantas, tá? Aqui a gente tem, no caso, do lado esquerdo, a figueira estranguladora. Então, são plantas que crescem apoiadas no troncos de outras plantas que acredita-se que geralmente essas outras plantas que servem de apoio, elas geralmente estão já prejudicadas por algum patógeno, né? Já não estão tão bem assim de saúde. E a planta estranguladora, a figueira, no caso, ela cresce totalmente através do caule da planta suporte e ela chega a matar a planta suporte por competição, né? Competição de espaço, competição também da luminosidade. Então, ela vai em busca da luminosidade e pode acabar prejudicando a planta que está servindo de suporte. Mesma coisa no caso B, né? Que a gente tem a Kudzu, que ocorre bastante nos Estados Unidos, é uma fabácea, e que ela cobre quase que totalmente outras espécies, né? E aí a espécie que está sendo coberta, ela fica sem acesso à luz. E aí essa planta, ela tem um sucesso competitivo, né? Porque ela cobriu a planta que está servindo de suporte e está atingindo, né, áreas com maior disponibilidade de luz, ao mesmo tempo que ela está matando um competidor, né, um possível competidor para outros recursos, tá bom? Então, por competição por espaço luminoso, a gente tem desses casos aqui. E aqui, só para dar um fechamento, né, as competições entre plantas podem ser estudadas de diversas formas, mas no contexto de laboratório, a gente tem um desenho experimental muito clássico, que é esse daqui, né? Onde a gente consegue controlar tratamentos ou níveis de competição diferentes entre plantas, né? Por exemplo, a gente pode ter condições em que a gente pode estudar apenas a competição da parte aérea. Então, a gente
bloqueia o contato aqui das raízes no solo, né? Então só a parte aérea está competindo aqui. Ou o contrário, a gente vai estudar competição de raízes, então a gente bloqueia o acesso ou a comunicação da parte aérea aqui com essas plantas. A gente pode ter os casos onde tanto a raiz quanto a parte aérea estão competindo normalmente em uma mesma área, em um mesmo vaso. E a gente pode isolar os dois casos, né, toda a competição entre as duas plantas. Tá? Então, combinações dessas possibilidades aqui geralmente são utilizadas quando a gente quer estudar competições entre plantas em um experimento de laboratório, em caso de vegetação, por exemplo. Claro, existe muito estudo em campo, né, para a área de competição, assim, né, na ecologia vegetal, a maior parte dos estudos ocorrem no campo, né, e aí existem outros métodos, outros modelos para fazer esses estudos, tá? Que não são por esse método aqui, obviamente, tá? Existe, nesse contexto aqui de interação entre plantas, principalmente nesse contexto de competição, existem os casos que a gente chama de trade-offs e estratégias relacionadas. O que é isso, né? Bom, falando de forma bem simplificada, certos atributos em geral eles podem melhorar ou não os competidores, tá? O que isso quer dizer? Que os trade-offs ou compensações eles se tornam alguns atributos vantajosos, eles tornam alguns atributos vantajosos em certos tipos de situações competitivas, mas apontam uma desvantagem em outros. O que isso quer dizer? Que determinadas espécies, elas são melhores competidoras em determinada condição do que em outras. Nenhuma espécie, ela vai ter a vantagem competitiva em todas as condições. Nenhuma. Isso é óbvio, né? E isso reforça isso. E o que quer dizer trade-off, né? Trade-off quer dizer que é uma compensação. O que é essa compensação? Bom, a planta, ela tem que ser boa, entre aspas, em determinada condição, em compensação a uma condição que ela não é muito boa. Ou seja, a planta ela não vai ter uma genética perfeita para tudo, ela não vai ter um metabolismo perfeito para tudo, né? Então são trade-offs, são trocas que ela faz para ela conseguir ser boa em determinadas condições, ser uma competidora boa em determinadas condições, tá? Falando no linguajar simplificado, claro. Então, bom, espécies diferentes, elas são competitivamente superiores em ambientes variados. O que isso quer dizer? Que dependendo do ambiente, algumas espécies vão competir melhor do que outras, basicamente. Aqui a gente tem um exemplo muito fácil de enxergar isso daqui que eu estou falando, tá? Então, basicamente aqui a gente tem no eixo Y a biomassa e no eixo X níveis diferentes de concentração de fósforo no solo, tá? Então, quanto mais para a direita, mais fósforo disponível no solo para esse experimento aqui. E a comparação de duas espécies. Então, uma espécie azul e uma espécie vermelha aqui, né? Representada em azul e em vermelho. Percebam que a espécie azul, ela é excelente em baixos níveis de fósforo, em baixas concentrações de fósforo. Entretanto, conforme esses níveis vão passando, esses níveis de fósforo, essa concentração de fósforo no solo vai aumentando, a coisa vai se invertendo. Então, a espécie vermelha, ela vai sendo beneficiada. Então, ela vai tendo um sucesso competitivo maior em relação à espécie representada em azul. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que existe um trade-off aqui, onde a espécie representada em azul, ela tem um sucesso competitivo maior apenas em baixa concentração de fósforo. E a vermelha em altas concentrações. Então, há essa troca aqui de competição. Tá bom? Isso, né, está muito atrelado ao investimento que a planta vai fazer para o seu crescimento, para o seu metabolismo. Então, aqui a gente tem um caso, né, não necessariamente relacionado à competição, mas que mostra um trade-off fisiológico. Tá? Então, basicamente, as plantas, elas têm que decidir onde ela vai investir o seu recurso energético. Ela está lá realizando fotossíntese, absorvendo os seus nutrientes para o seu metabolismo, e ela pode ir crescendo, né? Se ela tiver condições favoráveis para isso. Entretanto, em algum momento ela pode passar ela pode ser contaminada por um fungo, por exemplo. Então,
Se ela for contaminada por um fungo, ela vai ter que lidar com aquele fungo. Caso contrário, o fungo vai dominar a planta e vai matar a planta, né? Vai infectar a planta e pode matá-la. Então, a planta, como vocês sabem, né, na fisiologia vegetal a gente viu isso, as plantas têm mecanismos de defesa contra fungos, contra patógenos em geral. Então, ela vai ter que desviar um pouco dos seus recursos que ela iria utilizar para o crescimento, vai ter que desviar para a defesa dela, né? Para ela sintetizar moléculas de defesa contra aquele fungo específico, por exemplo, tá? Bom, então, nesse caso, ela está fazendo um trade-off, uma compensação, uma troca de recursos que ela vai limitar o seu crescimento para poder lidar com aquela defesa, com a defesa contra aquele fungo. Mesma coisa para a reprodução. A planta ela para de investir em crescimento para investir na reprodução. Ou ela tem a sua reprodução, por exemplo, né, a, a sua produção de sementes, por exemplo, pode ser prejudicada por um patógeno. Por quê? Porque a planta ela vai parar ou diminuir o investimento em enchimento de sementes ou produção de sementes para poder desviar o seu poderio energético para lidar com aquele patógeno, tá? Então, esses são os trade-offs na fisiologia, que são os trade-offs que se aplicam aqui no sucesso de competição na ecologia vegetal, tá bom? Bom, a gente falou até agora de competição, né? E tudo que eu falei até o momento é relacionado à competição entre plantas. A partir de agora, eu vou falar um pouco das outros tipos de interação entre plantas, tá? Então, não necessariamente relacionados à competição. Um caso muito evidente na ecologia entre plantas, nas interações entre plantas, é a alelopatia, que muitos de vocês já conhecem, né? Então, a alelopatia, ela, por conceito, né, é a capacidade das plantas de produzirem substâncias químicas que, liberadas no ambiente de outras formas, influenciam de forma favorável ou desfavorável o seu desenvolvimento, tá? Então, basicamente, é quando uma planta ela consegue, através de moléculas específicas, se comunicar com outra planta ou interferir no crescimento de outra planta ou interferir no metabolismo de outra planta, tá? Interferir, como fala aqui nesse conceito que eu trouxe, de forma positiva ou negativa. Aqui essa figura mostra, né, uma planta doadora e uma planta receptora de um sinal. Então, a planta doadora, ela pode, por exemplo, produzir compostos voláteis que vão ser liberados no ar. A gente viu isso, um pouco disso em fisiologia vegetal. Vão ser liberados pelo ar e podem chegar até outra planta, servindo como sinal, uma molécula sinalizadora. Mas a alelopatia também pode ocorrer por exudados na raiz. Então, as raízes exudam substâncias que podem ser reconhecidas por outras plantas vizinhas, tá? Também a alelopatia é possível através de resíduos que são deixados pelas plantas, por exemplo, que é representado por uma folha senescente, uma folha, na verdade, né, que se desprendeu da sua planta de origem e que pode conter substâncias ou liberar substâncias que podem servir de sinal também, de sinalização. E também substâncias que são lixiviadas, né, a partir das folhas, por exemplo, a chuva pode trazer substâncias que são produzidas das folhas para o solo e também podem servir como moléculas sinalizadoras através da alelopatia. Aqui a gente pode ver, né, que tem a biota do solo, que pode também estar associada nisso. Então, essas moléculas sinalizadoras, elas não necessariamente podem interferir no metabolismo da planta vizinha de forma direta, né? Não necessariamente ocorre de forma direta essa interação, mas também pode acontecer através de bactérias e fungos, né, que podem interagir com essa molécula de forma benéfica ou maléfica, que podem resultar em alterações ou comunicar as plantas vizinhas, tá? Isso pode acontecer de inúmeras formas, através de várias moléculas diferentes, através de vários organismos diferentes, em espécies diferentes, em condições diferentes. O que é importante é vocês saberem que essas formas existem, né? E que a alelopatia é exatamente essa comunicação à distância entre plantas através de moléculas sinalizadoras intermediárias, tá? Bom, eu trouxe aqui uma revisão, né, de um artigo de revisão que trata disso, é um artigo recente, 2021,
de uma revista muito importante, e que ele trata, né, exatamente isso, ele atualiza esses conceitos de alelopatia que têm sido problemáticos, né, desde que foram criados. Eu vou falar um pouco disso agora nesse slide aqui, ó. Então, bom, a gente tem aquele conceito que eu trouxe para vocês ali no início, né, e a alelopatia, ela é quando substâncias químicas influenciam de forma favorável ou desfavorável o desenvolvimento de plantas vizinhas, né? Então, ah, esse é um dos conceitos, tá, aceitos, mas isso mudou ao longo dos anos, e hoje existe mais de um conceito para o que é a alelopatia de fato. Por exemplo, né, em 1937, esse conceito ele foi criado por Molish, que falava que a alelopatia era uma comunicação química, né, mas que podia ser positiva, negativa ou neutra. Daí, a partir desse estudo, né, então é um estudo muito antigo, vários outros autores eles passaram a utilizar a alelopatia como sinônimo de uma influência negativa, né, para outra planta, ou seja, uma influência competitiva, né, se a gente for olhar ali na ponta da linha, né, acaba que uma influência negativa acaba sendo uma competição. Então, hoje em dia é muito fácil a gente ver autores diferentes, pesquisadores diferentes, em trabalhos diferentes, tratando a alelopatia como uma influência negativa, né, como uma sinalização negativa entre plantas. Mas não era o conceito original, tá? Interferências positivas também eram consideradas alelopatia e alguns autores atuais também consideram o conceito original, tá? Como é o caso dessa própria revisão que eu trouxe para vocês. Bom, essa revisão ela traz ainda alguns exemplos, né, dessas relações de alelopatia possíveis. Por exemplo, uma planta, aqui no caso representada por um arbusto, né, ela pode interferir diretamente o crescimento de ervas através de sinais de sinais alelopáticos, tá? Por alelopatia. Tudo bem, uma interferência simples, interferência direta, sintetizou uma substância que de alguma forma chegou até aquelas ervas ali que vão ter uma molécula sinalizadora ou vão ter o seu metabolismo diretamente interferido por aquela molécula ali. E aí tudo bem, é um sinal de alelopatia, um sinal de sinalização. Entretanto, isso pode acontecer de forma um pouco mais complexa, tá? Por exemplo, algumas plantas elas podem sinalizar para atrair predadores de sementes que podem ser predadores específicos de outro grupo de plantas, tá? Então, esses predadores, eles iriam ser sinalizados ou atraídos, né? Para se alimentar das sementes da planta competidora dessa planta original, que atraiu os polinizadores. Dessa forma, essas plantas que geraram o sinal, as plantas doadoras do sinal, elas teriam uma influência competitiva, né, uma influência negativa para as plantas, ervas, nesse caso, herbáceas. Tá? Ainda outro caso é que as plantas podem ser predadas por herbívoros, né, sendo que essa predação pode acontecer de forma diferente, né? Então, herbívoros podem preferir uma planta em detrimento de outra, ou vice-versa, e acaba que há uma relação de influência também em um nível um pouco mais secundário, né, quando isso acontece, tá? Então, a alelopatia, ela não só é essa sinalização direta entre plantas, alguns consideram que é essa sinalização direta, mas no contexto mais amplo, ela pode ser também associada a substâncias sinalizadoras que vão interferir na competição com outras plantas, não de forma direta, mas de forma indireta, como é bem claro aqui, por exemplo, nesse caso B, tá? Então, depende do conceito, mas a alelopatia vai sempre estar associada ao envolvimento de interação entre plantas, de forma direta ou indireta, por meio de moléculas sinalizadoras, tá?
Uma outra coisa que acontece é a facilitação, né? Como o próprio nome diz, é uma associação benéfica onde uma planta vai interagir de forma facilitadora para a ocorrência de outra planta, ou para o aparecimento de outra planta. Então, é uma interação positiva entre plantas, tá? E é o processo pelo qual espécies sucessionais iniciais aumentam a sobrevivência de espécies sucessionais tardias. Por exemplo, né, só já dando um exemplo de cara, quando a gente trata de sucessão ecológica, que vocês devem ter visto em ecologia geral, a gente vê que as espécies elas vão dominando, né, ambientes diferentes ao longo dos anos e vão a abundância e a diversidade daquele ambiente ele vai sendo alterado conforme o tempo vai passando, né? E em um estágio inicial de sucessão, as primeiras espécies, né, que ah, colonizaram aquele ambiente, elas podem favorecer a chegada de outras espécies totalmente diferentes, né, que é o que geralmente acontece na sucessão ecológica. Então aqui a gente tem um ambiente de floresta, né, que surgiu, né, através de plantas de pequeno porte que possibilitaram talvez uma maior umidade ali, uma maior umidade ali naquela região, né, porque ele está retendo ali água no solo, por exemplo, ou proporcionou um nível de sombreamento adequado para o aparecimento de espécies um pouco maiores e assim por diante, né, e até chegar nessa diversidade que compõe um ambiente de floresta, por exemplo, tá? Então, essa facilitação é esse processo em que algumas plantas facilitam a ocorrência de outras, tá? De espécies diferentes, ok? Outro exemplo de facilitação é quando, por exemplo, algumas leguminosas, através de associações com bactérias que a gente viu em fisiologia vegetal, podem alterar a composição do solo e favorecer o surgimento de espécies diferentes, tá? De indivíduos de outras espécies. Recapitulando, né? A gente viu em fisiologia vegetal que leguminosas estão geralmente associadas com bactérias que fixam nitrogênio atmosférico em nódulos nas raízes. Isso a gente viu também em ecologia vegetal. Em solos muito pobres, é esperado, portanto, que essa associação seja ainda mais intensa e importante. Então, quanto menos nitrogênio, por exemplo, há no solo, mais propícia vai ser a ocorrência dessa associação, já que essas bactérias elas ajudam na fixação do nitrogênio. Bactérias que ajudam as plantas a associarem o nitrogênio que estão no solo, tá? Sendo assim, indivíduos arbóreos grandes de leguminosa podem melhorar as condições nutricionais do seu entorno, acarretando uma associação de facilitação com outras espécies. Imaginem, as leguminosas elas fazem essas associações, né, com bactérias fixadoras de nitrogênio. Sendo assim, ela vai continuar, vai conseguir fixar nitrogênio, talvez o pouco de nitrogênio disponível, ela vai conseguir fixar biologicamente aquele nitrogênio naquele ambiente. Isso pode favorecer com que outras espécies que não realizam essa associação com bactérias fixadoras de nitrogênio utilizem do nitrogênio que foi fixado naquela matéria orgânica disponível naquele ambiente. Então, isso é possível de acontecer e acontece, né? Como foi mostrado aqui no trabalho de Stuart, 2010, que não lembro se era uma dissertação ou uma tese, mas foi mostrado nesse trabalho que uma espécie de leguminosa de grande porte, ela está associada à facilitação de espécies de um porte menor, né? Então percebam aqui que, por exemplo, a gente tem as leguminosas, né, nessas bolas cinzas, geralmente maiores, e que as bolinhas pretas que são representadas pela outra espécie, elas crescem ali em, em, ah, em ambientes próximos onde as leguminosas já estavam crescendo, né? Então percebam aqui, por exemplo, aqui não há ocorrência das leguminosas, portanto também é dificultado o crescimento da outra espécie, tá? Então é uma facilitação, então uma leguminosa facilitando o crescimento de outras plantas de outra espécie, tá? Aqui eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu estou vendo que eu estou me estendendo muito na aula, mas eu queria que vocês dessem uma olhada com calma aqui nessa figura, tá?
Mas basicamente ela associa duas espécies diferentes, uma espécie de eucalipto e uma, não lembro qual que é a outra aqui, a falcatária, tá? As duas são mostradas aqui, mas ela mostra essa associação de facilitação, onde uma tem mais vantagem em uma condição, por exemplo, com mais nitrogênio e facilita com que a outra espécie passe a crescer ou ocorrer naquele ambiente, mas ao mesmo tempo elas passam a ser competidoras, né? Conforme o tempo passa e conforme a distribuição daquele nutriente é alterada, tá? Então, por mais que haja uma facilitação de uma espécie com outra, essa facilitação ela pode acabar se desenvolvendo em uma competição, porque querendo ou não, é um indivíduo a mais que está ocorrendo ali naquele ambiente, tá? Então vejam depois com calma, né? Leiam aqui a legenda, vejam no livro de Ecologia Vegetal que a gente adota na disciplina, vejam essa explicação que ela é muito interessante, tá? Ela faz essa associação e isso fica muito claro aqui, a ocorrência da facilitação entre duas espécies diferentes fica muito clara nesse exemplo. Tá bom? Sendo um pouco mais rápido, né? Esse aqui eu vou comentar porque ele é mais fácil de a gente visualizar aqui. A gente tem, por exemplo, a facilitação de uma espécie de uma espécie de cacto, entre uma espécie de cacto e um arbusto, tá? Que é do gênero Mimosa, tá? Então, o arbusto, ele facilita a ocorrência do cacto. De que forma? O cacto, ele, por exemplo, ele pode ser beneficiado pela retenção de água que o arbusto manteve ali naquele ambiente, né? E o cacto, estou supondo, tá? Não sei se é exatamente isso, mas o cacto ele pode ser favorecido para a germinação ou brotamento naquela condição. Pelo sombreamento, numa condição mais inicial. Não fui a fundo para entender qual que era a ocorrência exata, né? Quais fatores eram alterados exatamente para favorecer essa facilitação aqui. Mas é um caso de facilitação já conhecido e que, como consequência, é muito fácil visualizar, né, esse cacto acompanhado dessa espécie de arbusto, tá? E o que acontece muitas vezes é que o cacto, ele pode, assim como eu falei no slide anterior, ele pode acabar sendo o competidor do arbusto e levar até a morte daquele arbusto ali, tá? Mas houve facilitação, porque em algum nível, em algum estágio da vida dessas plantas, houve a facilitação, onde o cacto, ele, nesse caso, foi beneficiado, o seu crescimento e o desenvolvimento inicial foi beneficiado devido a uma planta berçário, tá? Que é esse arbusto aqui. Planta berçário, então, é justamente isso, né? É a planta que serve de berçário para uma planta se suceder naquele ambiente, certo? Então, ela facilita a ocorrência de outra planta. Por isso que o nome dela é berçário. E, bom, para estudar tudo isso, né, obviamente, assim como muitas coisas na ecologia, existem muitos modelos, né, nesse caso, de competição, para estudo de competição e coexistência, tá? Isso é importante porque, primeiro, a gente precisa parar para pensar um pouco na seguinte questão. Como é que tantas espécies de plantas, todas competindo pelas combinações dos mesmos recursos básicos, coexistem em várias comunidades? É uma coisa muito complexa se a gente parar para pensar, né? Então, bom, com base nisso e com base no que eu já falei, os ecólogos eles têm utilizado abordagens de modelos diferentes para estudar essas competições de coexistência. Os modelos de competição vegetal, eles buscam basicamente explicar a imensa diversidade de vida vegetal por meio da identificação das circunstâncias sobre as quais competidores podem coexistir, tá? E alguns modelos também tentam explicar os mecanismos de interações entre competidores e as características de vencedores e vencidos. Então, os modelos eles tentam entender se essa relação existe e a intensidade dessas relações e quais recursos estão envolvidos nessas relações. Obviamente, eu não vou falar aqui dos modelos matemáticos, dos modelos estatísticos que explicam ou tentam explicar essas coexistências ou competições, interações entre plantas. Não é o objetivo da disciplina, mas eu vou trazer aqui mais um exemplo, né, de como esse modelo pode tentar prever essas ocorrências. Por exemplo, aqui a gente tem uma planta adulta, né, em determinado ano, chamado de ano T. Essas plantas elas podem dispersar sementes ou não ao longo da sua vida, tá?
Então, se elas dispersarem, conseguirem dispersar sementes, esse conjunto de sementes vão ser dispersados por um conjunto de dispersores, né? Então, são várias sementes, então várias delas podem ser dispersadas, provavelmente vão ser dispersadas para áreas diferentes, para ambientes diferentes, comunidades diferentes, ecossistemas diferentes, talvez, né? Uh, e essas sementes dispersadas, elas podem ser, então, um meio de entrada, de imigração de um indivíduo para uma determinada população ou determinada comunidade, tá? É uma forma de dispersão, né, daquele indivíduo para um outro grupo de seres vivos ou grupo de plantas. E aí, a gente pode considerar também que essas plantas podem simplesmente não dispersar nada, tá? Então, a gente tem duas condições aqui. Se a dispersão ocorreu, vai haver, então, a germinação daquela semente que vai dar origem a vários juvenis, né? Ou seja, várias plantas novas vão aparecer naquela população. Essas plantas vão crescer, obviamente, e vão virar plantas adultas. Tudo bem. Então, são novos indivíduos que cresceram e apareceram ali naquela população. Entretanto, a gente tem que considerar também o seguinte: a dispersão dessas sementes pode não ocorrer para fora daquela população. A semente pode germinar dentro daquela própria população. Então, já há uma diferença aqui que vai ter que ser levada em consideração em modelos de estudo de competição e coexistência. Outra coisa que tem que ser considerada é que esse organismo ele pode morrer, né, antes de dispersar, como eu falei. Então, as sementes não serão dispersadas, porque esse indivíduo vai morrer. Mas esse indivíduo, enquanto ele estiver vivo, ele vai contar como um indivíduo naquela população também. Então, veja como a coisa é complexa, né? A gente tem um indivíduo que vai sempre estar, até ele morrer, ele vai estar naquela população, mas ele pode gerar sementes que vão ser dispersadas para fora daquela população ou que vão ser mantidas naquela população, e ainda um indivíduo adulto de fora daquela população pode trazer sementes para dentro dessa população. Então, esse é só um caso do modelo de loteria, né, como ele é chamado aqui, eu não vou entrar nos detalhes, mas é um modelo que leva essas coisas em consideração, e eu estou explicando isso para vocês entenderem como a coisa pode ser complexa, tá? Então, especificamente para esse modelo aqui, né, ele tenta prever uma mudança populacional baseada primeiramente no estabelecimento por juvenis e também na mortalidade de adultos. Tá? Isso é mais complexo do que essa fórmula aqui, mas a lógica, né, por trás desse modelo é essa daqui, tá bom? Em geral, a abundância de espécies diferentes, né, elas têm elas seguem um modelo, uma distribuição, tá? É o que está mostrando aqui nesse gráfico, por exemplo. Então, geralmente, né, a abundância ao longo de diversas espécies segue um modelo com essa curvatura aqui, ó. O que é que isso está dizendo aqui? Que algumas poucas espécies têm uma abundância X, né, então um número grande de indivíduos, e conforme a gente vai mudando ali de espécie observada, né, a gente vai tendo níveis diferentes ou abundâncias diferentes para cada uma dessas espécies. E elas seguem, através de modelos comprovados, elas seguem uma curvatura, tá? Uma distribuição muito específica, que é essa daqui, mostrada dessa forma aqui. Claro, né, a escala aqui está em escala logarítmica, mas o que eu quero mostrar com isso? Que os modelos eles conseguem prever de forma muito próxima da realidade a distribuição de abundância entre espécies diferentes, certo? E isso vai impactar diretamente as interações entre plantas, porque a gente consegue prever mais ou menos, né, os níveis de interações que determinadas espécies podem ter com outras espécies. E conhecendo interações específicas, né, entre duas espécies diferentes, a gente consegue entender o nível de competição naquela população também. Tá? Bom, falando nisso, em tudo que eu falei até agora, eu acho que já é possível vocês concluírem que
Ambientes diferentes vão ter abundâncias diferentes de espécies diferentes. Algumas espécies vão ocorrer em algumas áreas e outras não, dependendo de todas as condições e das competições que existem nessas áreas. E esse gráfico mostra exatamente isso. Eu vou tentar falar um pouco mais rápido para não passar muito tempo na aula, mas basicamente aqui a gente tem uma área central nesse gráfico, né, que é dominado por uma planta do gênero Tifa, tá? Então, aqui a gente tem, né, a numeração, quanto mais para dentro é essa, a, esse gráfico, maior é a matéria seca dessa planta, da Tifa, tá? Então, por exemplo, aqui na área, numa área de terras úmidas, né, um núcleo de terras úmidas, a gente tem a Tifa com um altíssimo acúmulo de matéria orgânica, tá? Então, tem muitos indivíduos, né, nessa condição de terras úmidas. Conforme a gente vai se distanciando dessas terras úmidas, por exemplo, em direção a um ambiente com um pouco mais de bancos fluviais e arenosos, a gente vai tendo alterações, né, na ocorrência de espécies. E, como consequência, os indivíduos do gênero Tifa, as espécies do gênero Tifa, vão tendo um acúmulo menor de matéria orgânica. Tá? Então, elas vão ocorrendo em menores quantidades e crescendo em ritmos menos acelerados. Tá? Então, atingem crescimentos menores, por exemplo. Tá? E com isso a gente consegue perceber que as áreas de estudo na ecologia, né, elas envolvem competições que vão alterando de acordo com o ambiente, com o hábitat daquelas plantas, tá bom? Aqui eu trouxe outro exemplo, né? Por exemplo, a tifa, essa planta aqui, tá? Ocorrendo justamente numa região de núcleo de terras úmidas, que é representada aqui, e aqui eu estou representando o direcionamento nesse eixo aqui, ó, onde a gente vai partindo ali para um ambiente com área arenosa e argilosa, tá? Tá sendo mostrado aqui. E no extremo dessa área a gente tem a ocorrência de outra espécie, que é essa espécie aqui, é Leocaris calva, tá? Que vai dominar em relação à tifa. Mesmo que esses ambientes podem ser próximos ou não, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é que existe um gradiente de espécies que são distribuídos em decorrência dos ambientes e também das competições que ocorrem ao longo desse gradiente. Tá bom? Aqui da mesma forma, então, aqui a gente tem no eixo Y, basicamente, a capacidade competitiva, representada pelo aumento de massa seca de algumas espécies, e para o lado direito, no eixo X, o percentual de matéria orgânica no ambiente onde aquelas plantas foram avaliadas. E a gente percebe que algumas espécies, elas predominam em condições de pouca matéria orgânica, tá? Mas conforme a gente vai subindo o percentual de matéria orgânica naquele solo, naquele sedimento, as espécies vão se alterando, as espécies dominadoras, dominantes, vão se alterando, como consequência de tudo isso que eu falei da competição entre essas espécies. Algumas espécies vão lidar melhor com condições diferentes. Tá? Cada espécie tem sua preferência e, dessa forma, os níveis de competição eles vão se alterando também entre as plantas. Bom, por fim, aqui a gente tem outro exemplo, tá? Eu acho que esse é o último exemplo, é basicamente o mesmo significado do que eu tenho falado. Eu vou pedir para vocês também lerem isso daqui. Basicamente é uma espécie, né, que foi avaliada em diferentes ambientes ao longo de uma encosta. Então, a gente tem uma encosta superior e uma inferior, onde ela acontece em maior abundância na costa superior e ela vai diminuindo conforme o ambiente vai mudando, né, e vai dando espaço para que outras plantas competidoras passem a dominar. Que aqui está sendo representado por plantas C4, que são competidoras diretas nesse caso aqui, desse exemplo. Tá? E isso, nesse caso, é decorrência de do potencial hídrico, né, do solo, onde as condições mais baixas daquele ambiente são mais susceptíveis à seca e, por serem mais susceptíveis à seca, possibilitam que as plantas C4 tenham uma eficiência competitiva maior do que a planta estudada aqui, tá?
Vou pedir para que vocês olhem isso com calma também. Não vou explicar aqui porque é mais complexo, então vai demorar mais tempo, tá? Mas é basicamente isso, é basicamente a mesma coisa que eu tenho falado até então. E bom, e para finalizar, né, e a gente já se estendeu bastante, deu muito mais do que eu imaginava o tempo de aula, mas para finalizar, a gente tem algumas perguntas que são chaves, tá, para esses estudos de interação planta a planta. Por exemplo, há hierarquias competitivas consistentes e fixadas em comunidades diferentes? Isso não está muito bem estabelecido, tá? A competição é mais intensa em ambientes de produtividade alta do que em poucos produtivos? Ou seja, isso é relevante para a competição entre plantas, em níveis naturais, em ocorrências naturais, tá? Quão importante é a competição em relação a outros fatores na distribuição de espécies e na composição de comunidades? Mesma coisa. Essas competições estudadas aqui em muitos desses exemplos, elas ocorrem naturalmente, elas são tão importantes, por exemplo, quanto alterações ambientais? Talvez não. Talvez essa competição ocorra, mas elas não sejam, ah, como eu posso dizer, não sejam os principais fatores para estabelecer uma diversidade em um ambiente, por exemplo, tá? Então, isso tudo é muito complicado de estudar, tá, pessoal? Porque em condições naturais, estou falando, tá? Porque as interações, como vocês já devem saber, elas são muito complexas. Interações entre plantas é muito complexa também. A alelopatia também é complexa de tentar entender se ela é relevante em condições naturais, porque alguns casos já foram provados que sim, mas muitos outros casos, muitos outros exemplos, é incerto se elas são, se essas interações de alelopatia, elas de fato são relevantes para estabelecer uma diversidade de um ambiente, por exemplo, tá? Então, assim, são questões ainda abertas, muitas questões abertas nesse contexto, e que precisam ser estudadas, claro, né? Talvez a gente demore, provavelmente a gente vai demorar muito tempo para entender exatamente como funciona, porque ecologia é complexa, envolve muitos fatores, envolve muitas interações, então não é esperado que seja simples, né? Vocês sabem muito bem disso também. Então, bom, então a aula foi essa, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o básico, pelo menos, né? As questões chaves ali da interação planta-planta, da competição principalmente, tá? Tirei tudo do livro de Ecologia Vegetal, então tem um capítulo lá só sobre isso. Não lembro qual que é o capítulo, não lembro se é o 9, mas vocês vão conseguir achar lá. Então, dei uma olhada naquele capítulo, eu trouxe todos não, mas 80% da aula e dos exemplos que eu trago são desse livro. E vocês podem dar uma olhada lá, então, e estudem por lá quando precisar estudar, tá bom? Qualquer coisa me procurem, vocês só têm o meu e-mail, o meu WhatsApp, sabem onde é a minha sala, e estou disponível para responder o que vocês precisarem. Abraço e bons estudos.